presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a instalação da CPMI do 8 de janeiro. A leitura do requerimento ocorreu na sessão do Congresso Nacional aberta no início da tarde desta quarta-feira. Segundo Pacheco, os trabalhos do colegiado serão iniciados já na próxima semana. A definição de todos os nomes que vão compor a CPMI também só deve ocorrer na próxima semana, mas o senador Randolfo Rodrigues realizou uma manobra e já conseguiu tirar uma vaga da oposição na investigação. Vamos a Brasília então. José Maria Trindade, explica pra gente, Zé, que manobra foi essa, como é que isso altera a composição da CPMI. Salve, Zé, boa noite. O certo agora na CPI, até esse momento, é Magno Malta. Ele é o único confirmado. O resto está em disputa, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. E boa noite a você, que sempre está aqui nos pingos nos is, e vamos em frente. Olha, esta comissão parlamentar de inquérito se transformou numa guerra de narrativas. É incompreensível não entender, incompreensível como, ninguém entende como o governo não defendeu esta comissão desde o início. Ficou distante, negou, tentou retirar assinaturas. Quando descobriu que era inevitável a instalação da comissão, aí decidiu apoiar e já quer logo, segundo me disse um senador, sentar na janela do ônibus, ou seja, presidir, relatar e dominar o plenário da CPI. Esta é a estratégia do governo. E por isso, Randolfo Rodrigues mudou de bloco para ganhar mais uma vaga. O PL reagiu. Valdemar Costa Neto ligou imediatamente para os líderes de oposição no Congresso Nacional, para o Altineu, que é o líder do PL na Câmara, e gritou: não aceite esta indecência, não aceite esta manobra para tirar do PL, para tirar da oposição um assento importante na CPI do dia 8. A CPI que vai identificar quem foram aqueles líderes que endoidaram os manifestantes que sempre foram pacíficos nas portas das instalações militares. Então, é uma tentativa. Conversei hoje com o senador Eduardo Girão, um senador sério, que quer presidir a CPI. É um dos autores do requerimento. E ele diz o seguinte, que esta manobra de Randolph esquece que ele também está no partido, quer dizer, ele ficaria invisível, né? Há uma tentativa de levar lá para trás a composição do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, que é a grande disputa, né? Do Senado, para formar a CPI. Qual é o objetivo disso? São 32 integrantes da CPI, 16 da Câmara e 16 do Senado. Se o governo conseguir o que quer, vai ficar com a maioria muito grande, muito expressiva, 20 dos 32. Aí é um massacre. É mais do que a repetição daquela vergonhosa palco CPI da pandemia. É isso que quer o governo, reeditar a CPI da pandemia, que foi um show de vergonha para humilhar pessoas. É isso mesmo, humilhar pessoas. E por isso, todo o projeto desta CPI nas mãos do governo é humilhar Anderson Torres, é humilhar o general Heleno, que prestou grandes serviços ao país, um grande general, um grande comandante, e humilhar pessoas que trabalharam no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a tal volta por cima, mas desta vez vergonhosa. Será que vai dar certo? Cláudio Dantas, esse projeto de, como definiu o Zé, reedição da CPI da Covid? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown, Pavinato, Mota, Zé Maria e a nossa audiência infalível. Olha, tudo vai depender do humor de Arthur Lira. Arthur Lira pode acordar amanhã e se sentir na oposição. E aí equilibrar o jogo, fazer uma CPI que sirva à sociedade, que sirva à história, que esclareça todos os fatos do dia 8 de janeiro. Mas se o Arthur Lira acordar se sentindo governo, aí já era. Aí vai ser uma CPMI manipulada, direcionada, com o único objetivo de atacar a oposição. Está muito claro agora a estratégia de Arthur Lira na formação desses blocões, desses superblocos na Câmara dos Deputados. Isolou o PL, isolou a oposição, reduziu o poder, inclusive, de liderança de Jair Bolsonaro numa oposição não só política como eleitoral. E tá aí, agora é o Super Lira. Super Lira é que vai definir esse jogo. Isso está valendo não é só para CPI, para CPMI do 8 de janeiro.
isso está valendo para a CPI do MST, isso está valendo para todas as pautas importantes que nós precisamos avaliar e aprovar lá na Câmara. Ontem nós vimos o poder de Lira com a aprovação do requerimento de urgência para o PL das fake news, o PL da censura. Isso vai se repetir. Hoje eu conversei com vários parlamentares no Congresso e, olha, se fosse hoje, estava aprovado o PL das fake news. E se bobear, vai ser aprovado facilmente na semana que vem com aquele adendo draconiano do TSE, que torna o texto ainda pior. Mas apesar dessa tentativa de domínio, Pavinato, da CPMI pelo governo, você acha que ainda é possível que a comissão tenha bons resultados, que ela caminhe, vá adiante, traga bons resultados? Boa noite, Pavê. Boa noite, Brown, Mota, Trindade, Dantas e nossa audiência querida, que vou cumprimentar hoje nas pessoas que gritam chora gado, chora gado. Eu pergunto, você não está cansado de ouvir sua mãe chorar? Enfim. Mas tem outros recados aqui mais carinhosos. Tem muitos, os carinhosos. Sobre o topete de Cláudio Dantas. De Cláudio Dantas está comentadíssimo. Isso aqui bombou no nosso chat. Das grandes notícias desta quarta, o topete de Cláudio Dantas. É verdade. Tá elogiadíssimo. Tá elogiadíssimo aqui o topete de Cláudio Dantas. É verdade. Perguntaram se você foi ao Celso Camura, Dantas. Aqui eu não tenho nem figurinista. Bom, muito bem. Vamos à vaca fria, como dizia meu avô. Vamos à vaca fria. É claro que tem chance. É só nós não termos componentes em comissões que sejam escravos ou preguiçosos ou pessoas que apenas seguem o voto do relator. As lideranças das comissões, elas não são autoridades absolutas. Portanto, a composição da comissão pode sim interpelar uma liderança. Aliás, as lideranças são nomeadas a partir das indicações dos partidos. Eles indicam e o presidente do Congresso, cabe a ele confirmar a indicação. Ele só escolhe a liderança de uma comissão mediante o silêncio. Ele escolhe o relator. Mas é claro, ninguém precisa acompanhar o relator. É só numa comissão de relapsos que o relator, ele nada de braçada. Mas a questão dessa CPMI é a seguinte: nós temos que nos atentar para o seguinte fato. Esta CPMI, o embrião dela nasceu no momento desses atos criminosos do 8 de janeiro. A CPMI, esta investigação, ela tinha por objetivo chegar aos idealizadores, aos financiadores, a quem estava por trás deste atentado à democracia e a este golpe contra o Estado Democrático de Direito e ao governo que está à frente dele. Todavia, a partir da quarta-feira passada, quarta ou terça, quando foram divulgadas aquelas imagens que vazaram lá de um dos prédios da Praça dos Três Poderes, esta CPMI, ela aumentou o seu escopo. Qual é o escopo principal desta CPMI, além de descobrir quem é que financiou, quem é que idealizou, se é que existe uma mente só por detrás de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Não se sabe. A CPMI era para descobrir isso, ou descobrir que não existe uma mente, um muso inspirador, um idealizador, um grande líder por trás disso. Pode ser que exista, pode ser que não, mas o fato é que depois das imagens vazadas, o que se descobriu foi a Polícia Federal Brasileira, que é chefiada por Flávio Dino, que é um homem de confiança, um ministro de Estado do presidente Lula. Presidente Lula que disse que a Polícia Federal é capaz de armações. Não nos esqueçamos, o próprio Lula disse que a Polícia Federal pode fazer armações. A Polícia Federal que, segundo Lula, pode fazer armações, esqueceu-se de olhar esses vídeos e de chamar, de fazer a oitiva das pessoas que aparecem nesse vídeo, quebrando assim as regras do direito processual penal,
que são as garantias fundamentais num Estado democrático de direito. Então, esta polícia, a qual o próprio Lula maculou dizendo, esta polícia é capaz de armação, confessou que tinha esses vídeos, mas que, por falta de tempo ou de pessoal, não pôde olhar todos eles e não pôde ouvir, portanto, as pessoas que aparecem nele. Se não podia, ela deveria ter pedido um prazo extra para a investigação, para que isso fosse analisado, para que as pessoas, por mais imóveis que elas estivessem nesse vídeo, fossem ouvidas. É a cadeia de custódia, é o devido processo legal dentro de uma investigação criminal. E ela assumiu que não o fez e mesmo assim fez um relatório. E desse relatório nulo porque parcial, nulo porque não analisadas todas as provas, porque não ouvidas todas as pessoas, nulo de pleno direito. Fez-se um relatório, mandou-se ao PGR, o PGR prevaricando, fazendo o que não deveria fazer, não falou para a Polícia Federal, olha, faltam aqui esses vídeos, ouvir essas pessoas. Mesmo assim, sabendo que isso era nulo, o PGR, que anda mais sumido do que a justiça social neste país, que anda mais sumido do que as obras de saneamento básico para quase 40% da população, o PGR ele deu andamento e fez a denúncia. O Supremo Tribunal Federal deu andamento aos processos para dizer se as pessoas vão ser réas ou não. E quando o relator descobre que esses vídeos não foram analisados, foi pego de surpresa, deveria ter, não, vamos parar um pouquinho, devolvo ao PGR para que ele peça, para que termine a investigação, mas isso não aconteceu. Então, esta CPI agora também tem este objetivo de averiguar por que é que a investigação foi parcial, por que é que o PGR fez denúncias sabendo que a investigação estava nula por quebra de cadeia de custódia, por ter sido parcial, e saber por que, mesmo depois de surpreendidos os ministros do STF, eles não pediram para que isso voltasse à PGR para que pedisse a finalização da investigação. Uma CPMI, então, que era para averiguar se existia ou não um grande autor por trás disso, se tornou uma CPMI para saber também por que é que a lei brasileira não está sendo aplicada. Analisa agora Roberto